Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. Hoje eu tenho o prazer de receber o reverendo Ricardo Henrique, pastor da Igreja Presbiteriana, e hoje nós vamos conversar sobre filosofia e fé cristã. Há aproximações ou há distanciamentos entre essas duas áreas do conhecimento? Você não pode perder o nosso programa Mente Aberta, que começa agora. Eu vou chamar de pastor Henrique, de vez em quando pode sair até um Henrique aqui, viu, pastor? Não fica chateado comigo, não, que pode escapar, tá bom? Fique à vontade. Ricardo Henrique, do jeito que sair, tá bom. O pastor Ricardo Henrique é professor no seminário, foi professor do meu filho, né? E como meu filho já formou, então eu posso convidá-lo, que eu não estou fazendo média. Você dá aula com o Mateus de filosofia? Nem lembro qual foi a disciplina. Eu leciono lá no seminário 3 disciplinas: lógica, introdução à filosofia e história da filosofia. Ah, certo. E eu fico pensando, para que estudar filosofia no seminário teológico, pastor? Essa é uma questão antiga, né? A questão de pensar qual é o lugar da filosofia na fé cristã e vice-versa. Qual é o lugar da fé cristã num discurso, num pensamento filosófico. Há aproximações, há distanciamentos e... historicamente, a fé cristã e a filosofia viveram sempre uma relação de amor e ódio, de tensões, às vezes de aproximações, assimilações, às vezes de distanciamentos. Né? Um exemplo histórico, assim, geralmente lembrado, ainda nos primeiros séculos da fé cristã, é o exemplo de 2 personagens muito importantes da história. Justino Marte, Justino, que depois ganhou um apelido de Marte, porque foi martirizado. Ele era alguém que descreve a sua conversão como um homem que buscou conhecimento, buscou a melhor filosofia. Ele participou de várias escolas filosóficas, até que ele chega na cidade de Éfeso e ele tem contato com a fé cristã, com a igreja cristã, e ele declara que a fé cristã é a filosofia, né? É o grande conhecimento que ele buscava. E ele vai procurar defender a fé cristã como sendo essa filosofia. Ele se vestia com trajes típicos de um filósofo da época, ele se portava como filósofo, tinha um discurso, uma linguagem filosófica, e ele procurava convencer especialmente as autoridades romanas, que naquele contexto eram inimigas, perseguiam a fé cristã, de que nada deveriam temer da fé porque era uma filosofia, até benéfica para o império. Portanto, ele procurou assimilar a filosofia à fé. Já num outro extremo... Mas antes, eu achei legal esse negócio do Justino aí. Na história da igreja, o Justino é colocado dentre os apologistas. O que seria isso, assim? Exatamente, porque ele defende a fé. Quer dizer, o contexto no qual vivia ali o cristianismo era um contexto de perseguição. O Império Romano via, de forma geral, o cristianismo como uma ameaça ao governo, ameaça ao Estado, uma vez que os cristãos proclamavam que Jesus é o Senhor. Né, de tudo que o cristianismo afirmava, essa afirmação mais agressiva ao Estado. Era visto como uma insubordinação, uma tentativa de tomada de poder. Né, declarar, não que César, que o imperador era o Senhor, mas que Cristo era o Senhor. E várias lendas surgiam também que acabavam deturpando a visão do cristianismo. Né? Tinha-se uma imagem de que os cristãos eram uma seita que se reunia secretamente, né? Havia até mesmo a sugestão de que se comia carne humana por causa da ceia. Né? Se dizia, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então, tá vendo, eles são canibais. Né? Quer dizer, havia várias informações que circulavam e que reforçavam essa visão negativa. Por isso, o grande papel dos apologistas, entre eles Justino, era de tentar tirar essa pecha, tirar essa imagem falsa, mostrar que, de fato, o cristianismo tinha posições firmes em relação, especialmente à pessoa de Jesus Cristo, mas que isso não necessariamente era uma ameaça ao império ou a instituições políticas. Mas então, além de conhecer as escrituras, você tinha que conhecer muito filosofia, né? Para poder argumentar. Né? Essa era a aposta de Justino, entre outros, né? De que a filosofia ela ajudaria o cristianismo a fazer esse diálogo com a sociedade. Né? Já outros apologistas, igualmente importantes, foram no outro extremo. Né? Tertuliano, que é alguém que vem
quase que uma geração depois de Justino, ele era um advogado, que também se converte à fé cristã, ele vai fazer uma ruptura, ele vai dizer, não, olha, a filosofia é uma ameaça à fé cristã, assimilar e associar a fé cristã à filosofia é algo negativo. Ele tem uma frase famosa que é lembrada sempre nos livros de filosofia e fé cristã, que ele dizia assim, o que tem a ver Jerusalém com Atenas? Né? Atenas é a capital, historicamente, da filosofia, de onde veio Sócrates, onde atuou Platão, onde atuou Aristóteles, né? Os patriarcas da filosofia grega, e até aqueles dias ainda era uma cidade de prestígio. Então ele dizia, o que tem a ver, né, essa cidade dos filósofos com Atenas? Nada a ver. Então ele procurou romper essa ligação. Mas mesmo Justino, mesmo Tertuliano, ele, ao dialogar, ao defender a fé cristã, ele acaba fazendo uso de certos termos, uma certa linguagem que tinha uma forte carga filosófica. Porque ao defender, por exemplo, a dupla natureza de Cristo, que Jesus ele é Deus e é homem, ao mesmo tempo, 100% Deus, 100% homem. Ao falar disso, ele fala de natureza. E a palavra natureza, embora seja uma palavra que está na Bíblia, lá no grego, a physis, né, é uma palavra carregada de sentido filosófico. Né? Buscar o ser da coisa. Ao defender a ideia de que Deus é um só Deus e é três, ele usou termos também que são termos muito carregados filosoficamente falando. A ideia de ser, de existência. Deus é um ser em essência, né? O termo essência também, e ele é três em pessoa. O termo pessoa também é um termo filosófico. Ele estava usando... Tinha jeito de correr. Tinha como escapar. Né? Então, ele mesmo, diz a história, que ele foi o primeiro a usar a expressão trindade, que é uma palavra que não está na Bíblia. É verdade. Mas a ideia está na Bíblia. Ele defendeu que Deus é um só, num sentido, e é três em outro sentido. Então, ele está usando categorias filosóficas. Então, e voltando lá para Justino também, mesmo ele aproximando-se da filosofia, ele não fez totalmente às custas de todo tipo de doutrina cristã, uma vez que ele até foi martirizado. Ou seja, quando chegou no ponto em que ele tinha que optar, ou ele fica com uma visão secularizada da filosofia, ou ele fica firme na fé cristã, ele fica firme na fé cristã e paga com a sua vida. Então, mesmo esses personagens que parecem tomar extremos, eles acabam não conseguindo fugir da grande questão, que não há como você contornar totalmente a filosofia e não há também como assimilá-la completamente, acriticamente. Um outro exemplo que também é muito marcante para nós protestantes é o exemplo de Lutero. Lutero ele tinha declarações muito fortes contra a filosofia. Ele tinha um posicionamento, nesse sentido, antifilosófico, pelo menos declaradamente. Por que ele tinha esse posicionamento? Porque ele foi formado dentro da visão escolástica, uma visão essa que era muito influenciada pela filosofia dos primeiros filósofos, né, de Platão e depois por Aristóteles. São Tomás de Aquino, ele fez, né, uma conciliação entre fé cristã e aristotelismo, e isso estava influenciando muito a formação dos teólogos, dos padres da igreja naquele momento. E quando Lutero rompe com essa visão, ele também acaba trazendo uma visão negativa, né? Ele critica a filosofia. O que ele está criticando, na verdade, é o aristotelismo, a influência do aristotelismo na fé cristã. Mas mesmo Lutero não conseguiu fugir também nos seus tratados, nas suas mensagens, nos seus comentários, de lidar com questões filosóficas. Sim. Pegando a frase de Tertuliano que o senhor falou, pastor Ricardo, qual que é a relação entre Jerusalém e Atenas? Se você conversasse hoje com Tertuliano, como professor de filosofia, qual seria a sua resposta a essa pergunta? Aí a questão, para mim, vai para a questão da definição. O que é filosofia? E essa, por si mesmo, é uma das questões mais difíceis de se definir dentro da própria filosofia. Então, se você vai para todos os principais proponentes, principais propagadores de correntes filosóficas, eles mesmos têm muita dificuldade de definir o que é filosofia.
Então, se eu fosse conversar com Tertuliano, eu iria abordá-lo a partir de uma definição que, na verdade, é mais contemporânea, uma definição dada por um teólogo chamado John Frame, um teólogo reformado, ainda vivo. Ele diz que a filosofia é um tipo de argumentação, um tipo de defesa, tentativa de defesa, de forma disciplinada, bem articulada, coerente, de visão de mundo. Assim ele define filosofia. E, nesse sentido, é impossível você ser cristão sem, de alguma forma, não ter algum pé na filosofia. Uma vez que a fé cristã, né, o próprio Senhor Jesus nos chama a anunciá-lo a todas as nações, né? Anunciá-lo a todos. Pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. O apóstolo Pedro fala que nós temos que estar prontos, lá na sua primeira carta, nós temos que estar prontos a dar razão da nossa fé. Razão. Né? Então, ou seja, você tem que apresentar a sua fé de tal forma que ela é argumentativa, ela argumenta. Então, eu diria... Até que ponto, desculpa, mas a gente está quase batendo papo aqui, porque o assunto é muito interessante. Mas até que ponto, quando Paulo fala em Romanos, né, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Até que ponto isso tem de filosofia? Bom, aí eu entendo assim, nesse contexto específico em que Paulo está falando de racional, eu não penso que ele está pensando aí exatamente no racionalismo como a gente pensa hoje. Sim. Ali não é racional em oposição ao que poderia chamar de emocional. Né? Não é essa oposição. Mas é racional em oposição ao ritual. Né? A oposição que ele faz ali é do culto cristão, da fé cristã, da vida cristã, em oposição ao mero ritualismo, que era típico do judaísmo, né, que foi superado pela fé cristã, uma vez que Cristo é o cumprimento de todos aqueles rituais lá do Antigo Testamento, da circuncisão, dos sacrifícios, do sacerdócio, do templo. Então é nesse sentido que o nosso culto ele é racional. Né? Então não é que ele está dizendo assim, você não pode ter nenhum elemento emocional, emotivo. Não é exatamente isso. Mas carrega sim esse elemento de que a fé tem que ser bem pensada. Né? Um dos textos que geralmente o pessoal usa como crítica à filosofia é o texto de Paulo, na verdade, na primeira carta aos Coríntios, em que ele fala lá que ele não pregou o evangelho com sabedoria humana. É verdade. Né? Então, tá vendo? Então, filosofia é do mal. Né? Tertuliano usaria esse texto. Tá vendo? Ó, Paulo não pregou o evangelho com sabedoria humana, ele pregou com poder, né? Então, ele fala lá e tal. Então, será que Paulo, então, ele é um anti-intelectual? Será que ele está dizendo que toda filosofia, todo pensamento humano tem que ser banido? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu segurar a audiência um pouquinho, que eu agora quero saber a resposta, porque isso eu ouço muito nas igrejas, né? Que esse saber ensoberbece, esse saber é humano, né? O que é isso? Carnal. É carnal. Você vai responder depois do intervalo. Vamos só tomar uma aguinha aqui e já voltamos com a mente aberta. Pastor Ricardo vai explicar isso aí. Né? Será que é uma negação à filosofia quando Paulo diz isso? Né? Que a gente não prega com sabedoria humana, né? No poder de Deus? Vamos saber disso depois do intervalo. Rapidinho a gente volta com a mente aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o reverendo Ricardo Henrique sobre a relação entre filosofia e fé cristã. E deixamos uma questão muito interessante no final do primeiro bloco que eu quero que o pastor retome, porque realmente a gente conversa muito nas igrejas, pastor, de que a pregação nossa não pode ser sabedoria humana. Ela tem que ser Bíblia. E aí? Eu tinha levantado, né, no bloco anterior a questão que o próprio Paulo fala que a pregação dele não consistia em sabedoria humana, mas no poder, lá no início da primeira carta aos Coríntios. E algumas pessoas pegam nessa fala de Paulo a ideia de como se ele estivesse dizendo assim, olha, ele está dizendo que a gente não pode, então, articular filosoficamente, que isso é filosofia humana, é carnal. Tá, né? Bom, primeiro é importante entender o contexto em que Paulo está falando aquilo. Né? É claro que Paulo está falando para um contexto de cultura grega, onde havia uma tendência muito forte em transformar o cristianismo em mais uma corrente filosófica. E, nesse sentido, Paulo se opõe fortemente, né?
o cristianismo não pode se transformar em uma corrente filosófica, assim como Paulo também se opôs a uma tendência que havia também na igreja de transformar o cristianismo numa seita judaica. Né? Quando ele combate a ideia da circuncisão, né? Que ele não aceita a circuncisão, a imposição da circuncisão como critério para a aceitação do gentio na igreja, do não-judeu na igreja, ele se opõe justamente para isso. Olha, o cristianismo não é mais uma seita judaica, assim como o cristianismo não é também uma mera corrente filosófica. Mas com isso, Paulo não está dizendo que nós não podemos fazer uso de pensamento articulado, da razão, de pensamento lógico. Na mesma carta que Paulo escreve aos Coríntios, em que ele fala contra essa sabedoria humana, ele também vai, lá no capítulo 15 dessa carta, ele vai defender a ideia da ressurreição do corpo. Sim. Isso por quê? Porque na cultura grega, no pensamento grego, eles até admitiam que você tem uma parte sua, algo seu, que não é carnal, que não é material. E que quando você morre, essa parcela não material, a alma, ela continua existindo de alguma forma. Então, na cultura grega não era estranho pensar na eternidade, na perpetuidade da alma. Mas para eles era inconcebível pensar na ressurreição do corpo. Era isso que o Evangelho pregava, falava da promessa de Cristo, de que na volta dele os que estavam mortos iam voltar à vida, na ressurreição do corpo. E com isso, então, os coríntios estavam fazendo uma reinterpretação do que significaria a palavra ressurreição. E Paulo até diz lá que alguns já pregavam que a ressurreição já tinha acontecido. Ou seja, uma ideia de que a ressurreição era um evento espiritual, é um tipo de sentimento. Não era físico. Não era físico, né? Era uma coisa interna. E Paulo diz, não pode ser assim. Aí nesse capítulo 15, como é que Paulo vai argumentar? Ele vai argumentar de forma lógica, racional. Ele vai dizer, olha, tem testemunho. Por exemplo, se não há ressurreição do corpo, então Cristo não ressuscitou. É um argumento, porque nós estamos dizendo que Cristo ressuscitou fisicamente. Se não há ressurreição do corpo, então nem Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, Paulo vai dizer, é vã a vossa fé, nós estamos pregando uma mentira para vocês. Aí Paulo vai na contraparte, não, mas é verdade, Cristo ressuscitou. Qual é a prova que nós temos da ressurreição de Cristo? A testemunho. Um viu, outro viu, outro viu, outro viu, uma multidão viu, e por fim, eu vi. Paulo diz, né? Paulo, completa o argumento. Quer dizer, então, o que ele está usando? Ele não está usando mera sabedoria humana, como poderia pensar lá no início. Ele está usando argumentos, de fato, argumentação racional. Até que ponto, pastor Ricardo? Porque Corinto, na Grécia, Paulo também esteve no centro ali, que é em Atenas. E em Atos 17, há uma relação ali dele no Areópago. Parece que ele usa um pouco de filosofia ali, né? O texto é até interessante, porque começa falando que Paulo estava passando, lá no capítulo 17 de Atos, ele estava passando por Atenas. Parece que não era, a princípio, a intenção inicial. Ele está ali pregando o evangelho, plantando uma igreja ali. Ele estava, diz o texto que ele estava aguardando a chegada dos outros companheiros de viagem, só que ele ficou indignado com o que ele estava vendo na cidade, a idolatria. E com isso ele começou então a pregar. Ele pregava na praça, ele pregava entre as pessoas que passavam ali e tal, e ele começou a chamar a atenção de certos grupos filosóficos, os epicureus e os estoicos. É o único lugar na Bíblia onde há uma citação direta e nomeada de correntes filosóficas, que eram as correntes que, digamos assim, predominavam no pensamento e disputavam espaço entre elas. Elas eram concorrentes. Mas elas viram naquele pregador, naquele anunciador, alguém que estava trazendo uma ideia diferente. Tanto é que eles o chamaram para falar nesse lugar chamado Areópago, que era um lugar de debate, discussão, também de julgamentos, né, de julgar pessoas, julgar questões. Eles os chamam para lá porque eles pensam assim, quem é esse homem que está falando esse tanto de coisa? Parece que ele está pregando estranhos deuses, porque Paulo pregava Cristo, Jesus e a ressurreição. E alguns comentaristas entendem que na cabeça do grego, ouvindo Paulo pregar, era como se Paulo estivesse anunciando dois deuses. Um deus que ele chamava de Jesus e um deus que ele chamava de Anastasis. Né? De onde vem a palavra, o nome, né, de um ex-governador nosso, né, atual senador, né, Anastasia, né, vem de Anastasia, quer dizer, ressurreição. Eles dizem, será que são deuses novos? Aí o chamam para ele se explicar. O que Paulo faz? Paulo aproveita a ocasião e, numa linguagem que eles entendem, ele prega o evangelho. Então, a primeira fala foi filosófica, foi argumentativa. Porque, veja bem, como é que você vai pregar para uma cultura que não sabe nada de Bíblia? Né? Se eu fosse agora para uma tribo indígena, né? Não adianta eu chegar para eles falar de Davi, de Abraão, de Salomão. Eles vão dizer, o que é isso? Né? Para eles não faz o menor sentido. Né? Eles não têm contato com essa cultura bíblica. Paulo estava tendo esse tipo de experiência. Eu estou falando o evangelho para um público
que não teve essa construção histórica, eles tiveram uma outra trajetória. Qual que é o ponto de contato? Ele vai começar a conversa dizendo assim, olha, eu vejo que vocês são muito religiosos. Né? E foi justamente aquilo que o indignou, né? Ver aquela... Porque passeando entre os vossos altares, eu vi um altar lá que está escrito lá, altar ao Deus desconhecido. Um altar que não tinha imagem, não havia uma divindade claramente apontada. Ele diz, olha, sobre esse Deus, esse desconhecido que eu vim falar. E foi um gancho interessantíssimo, né? Você entende, pastor Ricardo, que Paulo conhecia a história dessa... Porque há uma base histórica para esse status. Você acha que ele conhecia? Foi... O autor daquele livro, Fator Melquisedeque, Don Richardson, ele argumenta que sim. E que há provas, inclusive, bíblicas de que Paulo conhecia o contexto daquele altar ao Deus desconhecido. Porque ele está ligado a um filósofo cretense que é citado na carta de Tito. Na carta a Tito, Paulo cita, né? Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. E atribui essa fala a um pensador, parece que Epimênides. Né? Atribui a esse pensador. E quando a gente vai ler lá sobre Epimênides, você vai ler lá, por exemplo, a Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, escrito por um cara chamado Diógenes Laércio, ele cita nessa obra essa frase atribuída a Epimênides. Interessante. Ou seja, Paulo, então, leu essa história e ele sabia que esse mesmo Epimênides que cita essa frase também foi o Epimênides que deu ocasião ao surgimento desse altar ao Deus desconhecido. Houve lá séculos antes, né, tempos antes de Paulo passar por aquela cidade, passar por Atenas, houve uma fome muito grande naquela região, os deuses todos foram buscados, houve sacrifício para todos os deuses, a praga continuou, então alguém ficou sabendo desse sujeito chamado Epimênides, que era considerado um homem muito sábio, ele é chamado lá da ilha dele de Creta, ele vai para lá e ele faz uma experiência. Ele fala assim, olha, vamos pegar um grupo de ovelhas, vamos deixá-las sem comer à noite, trancadas, de manhã nós vamos soltá-las no pasto, e se alguma delas, ao invés de comer, que seria o natural, ela se deitar, nós vamos edificar um altar naquele lugar e vamos sacrificar essa ovelha nesse lugar. O pensamento dele era o seguinte, né? Que tem um Deus que nós não conhecemos, nós não sabemos como agradá-lo, mas esse mesmo Deus vai apontar a maneira como ele quer ser buscado. Ou seja, providenciando que essas ovelhas se deitassem. E aí ele assim o faz. E aí quando as pessoas vão perguntar, então, qual nome nós vamos colocar nesse altar? Ele vai dizer, não coloque nome nenhum, porque nós não sabemos que Deus... E deu certo, né? Segundo essa história, né? Segundo essa história que é contada, deu certo. De fato, a praga cessou. Né? E aí, passados muitos anos, Paulo vai ver lá e vê aquele altar. Ele deve ter lido a história de Epimênides e aproveitou que ele disse, tá vendo? Tem um Deus que de fato vocês não conhecem. Só que quando Paulo vai expor, né, ele vai usar até algumas frases de poetas gregos, né, Arato e outros poetas lá que eram conhecidos. Por exemplo, a frase que ele fala assim, né? Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa frase é uma frase de um poeta grego, de um pensador grego. Isso dava credibilidade ao discurso dele, será? Era ponto de contato, assim? Dava ponto de contato. Assim, olha, ele está indicando que, na verdade, naquela cultura, segundo a tese do Don Richardson, né, alguns podem talvez contestar de alguma forma, mas segundo a tese do Don Richardson, é como se Deus estivesse deixando naquela cultura uma marca, como Deus teria deixado em qualquer marca. Por que essa marca existe? Primeiro, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mesmo o pagão, quando ele busca lá os seus deuses, adora os seus deuses, a imagem e semelhança de Deus dele não foi totalmente apagada. Na humanidade. Né? Existe ali, embora afetado pela queda, pelo pecado, mas existe. Né? Paulo vai dizer lá no início da carta aos Romanos que os homens sabem quem Deus é. Mas eles se anulam nos seus próprios raciocínios, não dando graças a esse Deus, não glorificando a esse Deus, aí fabricam seus vários deuses e aí se entregam a comportamento de devassidão, de pecado. Mas a ideia de Deus está lá. Está lá no coração do homem. Ele tenta abafar aquilo. A eternidade no coração. Eu lembro dessa expressão, que eu não sei se é do Richard. Tá na Bíblia também, né? Está nos livros de sabedoria, né? É porque eu lembro que... E a tese dele também. Porque ele esteve aqui em Belo Horizonte, na Lagoinha, em 1986, 87. Sim. E ele falava dessa analogia redentiva, que é o nome que ele usava, né? Que Paulo, segundo ele, fez uso disso. Ele pegando a ideia de Eclesiastes, né? Que a eternidade está no coração do homem, que o homem não pode abafar completamente a sua origem,
né, o fato de ser criado. Eu também ouvi pregando num congresso de missões na 8ª Igreja Presbiteriana. Legal. Acho que deve ter sido mais ou menos na mesma época, imagino. Os cabelos brancos entrega, né? Mas então Paulo, ele tinha um argumento filosófico. De certa forma, né? Ele conhecendo a cultura, ele articula a mensagem cristã, ou seja, ele não dilui a mensagem, ele vai falar de um Deus que é criador, é um Deus único. Ele, a partir dessa ideia, ele vai mostrar que não tem sentido você adorá-lo no sentido de fazer sacrifícios a ele, no sentido de tentar comprar os seus favores, uma vez que se ele é criador de todas as coisas, então ele já é dono de tudo. Ele vai mostrar que justamente é esse ponto de afastamento que provoca a necessidade de sermos redimidos, resgatados por esse Deus, e que ele mesmo providenciou o meio pelo qual nós podemos nos aproximar, nos voltar para ele, né, novamente, através do homem que ele destinou, Paulo fala, o homem que ele destinou para, morrendo, ressuscitar e adquirir esse direito para nós, essa abertura para nós. Ei, pastor Ricardo, o negócio tá bom aqui. Eu pensei que a gente ia pegar toda a história da filosofia no programa de hoje e eu também perguntei demais, mas muito interessante. Porque eu queria perguntar, o próximo programa vai falar sobre platonismo também, sabe? O que de platonismo tem no cristianismo. Eu acho que vamos precisar de uns 10 programas aqui, porque eu vou pegar o homem, professor de história da filosofia, né? Eu quero saber muito sobre isso. Quero agradecer, querido. Prazer. Ficamos lá no primeiro, segundo século, mas já foi bom, né? Sim, foi muito proveitoso. Eu agradeço, né, poder estar aqui. Espero que seja um incentivo para a gente poder pensar hoje, né, contemporaneamente, a nossa fé cristã e como nós podemos usar a mente que Deus nos deu para a glória dele. Amém. Agradeço, pastor Ricardo, agradeço a você por ter assistido esse programa Mente Aberta. E eu te incentivo mesmo, né? Estude, né? Procure conhecer muito de Deus e também, né, da filosofia, porque com certeza ela não é contraditória à palavra de Deus, ela contribui para você ter um conhecimento maior do nosso Deus. Muito obrigado, eu te espero no próximo programa Mente Aberta. Um grande abraço e até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.